Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 20 de outubro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques de hoje incluem: homem toma tiro na rodoviária de Bento Gonçalves. Em meio ao acesso de paz com o presidente dos Estados Unidos, Lula defende ditadores da Venezuela e de Cuba e põe o plano de reverter o tarifaço por terra. 11 gaúchos são atropelados em Salvador. Internacional vence, mas não convence. Traficante é preso em Bento Gonçalves, no bairro Vila Nova, pois o usuário, menor de idade, foi comprar a droga na casa do traficante e usou a porta da casa do traficante como lugar de experimentação. Então a polícia estava passando por ali, fez a batida no menor e achou o traficante em casa. E também outras informações estarão na edição de hoje do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paine, diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, antes de nós frisarmos o bloco político, eu queria dizer que na sexta-feira nós avisamos aqui do final da novela de Odete Roitman, que ela iria ficar viva, viu? Nós tínhamos uma forte evidência dessa notícia e hoje achamos outra informação sobre o caso. Ela se tornou, na realidade, imortal. Dá uma olhada. Na realidade, nós tínhamos certeza que ela não tinha morrido, né? Porque nós mostramos na sexta-feira que ela estava viva. Ela que foi a malvadona da novela, né? Bom, mas mais que a Odete Roitman, que se deu bem, a malvadona da novela, aquela morena, casou-se com um fazendeiro. E o amante da Odete Roitman, também que foi mal na novela, também herdou parte da fortuna de Odete. Uma porção de gente má nessa novela que se deu bem. O que eu queria dizer para vocês, então, até nas novelas, elas estão abrindo uma brecha para que bandidos se saiam bem. Lembra que há não muito tempo atrás, era o bandido que se dava mal e o mocinho sempre se dava bem? O mocinho apanhava todo o filme e chegava no final ele se dava bem? Até nas novelas, os bandidos estão se dando bem no final. Não muito diferente da vida real, mas sim, agora que você entendeu o contexto da novela passada, você entendeu por que eu quis dizer isso. O bloco Entendendo a Política de hoje, ele quer que você entenda o que acontece na política brasileira. Muitas pessoas más se dão bem. Pelo menos por enquanto. E não é novela, é vida real. Entenda por que o presidente Lula não quer um entendimento com Trump. Não, ele não quer. De acordo com o presidente brasileiro, os empresários nacionais continuarão a perder espaço no mercado norte-americano. Eles que se explodam, né? Esse é o sentimento que o presidente do Brasil está passando em relação aos Estados Unidos. Lula mandou o ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, falar com o secretário de Trump, o Marco Rubio. E depois dessa conversa que eles tiveram, dessa reunião, o Marco Rubio chamou o Mauro Vieira e conversou com ele em particular por uns 15 minutos.
Todo mundo sabe o que foi que o secretário de Donald Trump pediu. O que ele pediu para o Mauro Vieira falar para o Lula. Que o Lula faça algumas modificações em suas atitudes sobre as coisas ruins que Lula está fazendo em relação aos Estados Unidos. Para que ele melhore suas atitudes e pare de falar mal da nação norte-americana, da nação mais bem evoluída do mundo. Deve ter falado também dos direitos humanos, da lei Magnitsky, imputada ao ministro Alexandre e sua esposa, sobre censura, que no Brasil existe uma censura, e outras cositas más. Mas para que as sanções fossem derrubadas pelos Estados Unidos, Lula tem que tomar atitudes energéticas em relação à sua postura. Temos que ser legais com nossos vizinhos de continente. Então o ministro do Lula baixou a cabeça e veio direto ao Brasil falar com Lula. Ele nem usou o telefone, na realidade. Ele veio direto dos Estados Unidos ao Palácio da Alvorada para repassar o recado ao presidente brasileiro. Mas pelo que se pôde entender, a conversa não surgiu efeito algum. Parece que nada mudou. As sanções foram mantidas porque o Brasil continua se afundando. No final de semana, Lula foi ao encontro do partido PCdoB, que tem a mesma federação do PT, do partido de Lula. Digamos que o PCdoB é o irmão mais novo do partido do presidente. E lá, junto com o pessoal de esquerda, Lula voltou a falar mal dos Estados Unidos. Será que ele não entende que devemos brigar com os bandidos e não com os mocinhos? E devemos parar de livrar a cara desses bandidos. Pois é bem isso que está acontecendo. Nós estamos livrando a cara dessa galera. Estamos entrando em uma briga de revólveres com um canivete. No Congresso do PCdoB, Lula fez um discurso defendendo alguns ditadores, o de Cuba e o da Venezuela, e falou mal da América Latina. E disse: não temos que ficar ouvindo o malvadão. Só que ele usou outra palavra em vez de malvadão. Essa matéria é para vocês entenderem que quando um presidente de uma nação bota a sua ideologia, a ideologia de seu partido, antes do bem-estar dos ocupantes de seu país, é que isso acontece. Vamos afundar cada vez mais. Tá, vamos pular agora para o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Bom, começamos a falar da boa vitória colorada no Beira-Rio. Boa. Boa porque, acima de tudo, foi uma vitória. Mas a atuação ainda não foi aquela de encher os olhos dos torcedores. Uma das coisas boas que aconteceu foi o gol de Rafael Borré. Mesmo no final da partida, ele acabando perdendo outro gol. Pelo menos um ele fez. Não marcava desde agosto. E isso é uma boa notícia. Outro gol feito por Bruno Henrique, 2-0 Internacional. Ramon e Emiliano, sim, comemoraram. Claro que tem que comemorar o bom resultado. Mas estão conectos que ainda há muita coisa para melhorar. E o caminho é este, sim. Mas tem que ter alguns ajustes. Resultado é muito importante, mas tem que ter alguns ajustes, pois não adianta ganhar uma, empatar 10, perder uma, ganhar outra. Tem que ficar sempre ali. Não sei nem se vai para pré-Libertadores desse jeito Internacional. E do lado do Grêmio, é um pouco pior, né?
Até parece que o Grêmio gastou todo o seu futebol contra o São Paulo. E no confronto de ontem não tinha mais futebol. Perdeu time. Contratou vários jogadores nessa temporada, 7 deles estão machucados. Será que não tem que rever as coisas? Contratar jogador velho? Eu sou do tempo que a galera vinha da base. E daí sim, tinha que ter algum jogador mais experiente, sim. E não está sendo assim. Que fase o Tricolor está, hein? O Bahia poderia até jogar sem goleiro, pois o Grêmio mal conseguia passar do meio de campo. O final de semana foi catastrófico. O Tricolor foi atropelado em Salvador. Foi goleado pelo Bahia. O placar mais devastador das duas equipes, 4-0. O Tricolor continua com 36 pontos em 12º na tabela de classificação. Nos primeiros 2 minutos do Grêmio, já estava 2-0 para o Bahia. Segundo tempo foi ainda pior. O Grêmio foi amplamente dominado. O Grêmio não conseguiu jogar, nem se defender. Mesmo, claro, tinha as ausências aí de Arthur e Dodi, que ali no meio-campo desenvolve as jogadas. As trocas de passe não aconteceram naquele setor. É um setor que tem que ter distribuição. O meio-campo, ele tem que ter distribuição. Então, diante da baixa atuação, o placar poderia ser mais devastante. Se não fosse o goleiro Thiago Volpi, se não fosse a galera do Grêmio tirar um gol em cima da risca, Kahneman e Cuejar não entregaram nada, estavam de Lexus dentro de campo. Bom, e sem contar que já tinha levado uma chinelada, né? O Sub-17 tinha uma grande vantagem sobre o Galo e não conseguiu vencer ou empatar o adversário. Perdeu nos pênaltis. Então, final de semana desastroso para o Tricolor gaúcho. Esse é o Bloco Esportivo e o Bloco Esportivo sempre tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, as notícias do futebol não foram tão boas, mas a Natal Fitness dá uma retrovertida nisso, né? Você que precisa de um acessório esportivo, vá até a Natal Fitness. Tem que presentear aquela pessoa legal, aquela pessoa que está na sua vida. Então vá até a Natal Fitness, lá você vai achar acessórios esportivos de todas as melhores marcas do mundo. Voltando então à nossa pauta, a empresa Rinaldi, com uma trajetória marcada por qualidade e inovação, é uma das maiores indústrias de Bento e referência nacional na fabricação de pneus e câmeras de ar para motocicletas, veículos agrícolas, industriais. Ela celebra 56 anos de história com um plano ousado de expansão internacional. A meta é de quase dobrar a presença global em 2028, passando de 30 países que ela exporta agora para 50 e elevar a participação na exportação no faturamento líquido da empresa de 12% para 20%. A empresa foi fundada lá em 68. A Rinaldi consolidou-se como um dos primeiros nomes da indústria gaúcha,
A fábrica ocupa uma área de 41 mil metros quadrados, sendo que 25 mil, pouco mais da metade, né? Bem mais da metade, é de área construída e emprega centenas de profissionais, comprometidos com os valores que marcam a sua trajetória. Seriedade, qualidade, responsabilidade ambiental, e valorização das pessoas que atualmente a Rinaldi, que interessa a Rinaldi, né? Ela exporta, como eu falei para vocês, para 30 países, entre eles Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Portugal, Itália, Espanha, Suécia, Alemanha, Estados Unidos, olha aí que a gente falou no bloco político, Turquia e Inglaterra. Os mercados de Portugal, Itália, Espanha e Suécia figuram entre os mais lucrativos da marca. Então, parabéns pelo aniversário, pelo mercado em expansão, pois a situação está crítica. Só quem não inova aí, fica embaixo, né? O texto incidental dessa matéria, dessa reportagem, foi tirada do portal NB Notícias, um parceiro nosso aí, muito legal aí de reportagens. Obrigado aí pela força aí, o Marcelo. Bom, em breve voltaremos aí, vamos com o comercial da Harmony Sonorizações e daqui a pouco a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é quem tem dado força ao Jornal Últimas Notícias. Bom, vamos falar agora em relação à segurança pública no município de Bento Gonçalves. Um homem de 30 anos foi preso e um adolescente de 16 foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila Nova, neste final de semana. A ação foi realizada durante o patrulhamento preventivo da Guarda Civil de Bento Gonçalves, em uma área conhecida pelo comércio de entorpecentes. Os agentes visualizaram o adolescente em frente a uma residência consumindo um cigarrinho de maconha. Durante a abordagem, foi possível observar no interior da casa diversas porções de droga sobre a mesa. Na averiguação, foram encontrados mais porções de maconha, crack, pinos de cocaína, até já fracionados e prontos para venda. Isso dentro do imóvel, né? Que estava aí também um homem de 30 anos que utilizava tornozeleira eletrônica e cumpria em liberdade condicional pelo mesmo tipo de crime. Pessoal, que coisa, né? Ele recebeu voz de prisão enquanto o adolescente foi apreendido. Ambos foram encaminhados para a delegacia do município junto com os entorpecentes e câmeras de monitoramento apreendidas no local. Tinha câmeras aí para monitorar a galera. A autoridade policial determinou o auto de prisão em flagrante contra o homem. Em outra ação policial, também no final de semana, um homem foi baleado na perna, nas proximidades aí da rodoviária, na capital do vinho, aqui em Bento Gonçalves. A vítima de 27 anos foi socorrida pelo SAMU, encaminhada ao Hospital Taquini. A Brigada Militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidos e serão investigados pela Polícia Civil, que assume a partir de agora a apuração do caso. Deixa eu tirar a minha imagem da frente aqui, para vocês entenderem. Olha aqui, ó. O que é essa imagem de trás de mim aí, ó? Olha, vocês podem perceber que lá em cima tem uma máquina trabalhando e essa é a BR-470 aqui, que divide Bento e Veranópolis. Já na parte de Veranópolis, essa imagem.
Por que a gente botou de novo isso? A gente vai continuar batendo nessa mesma tecla. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, e a Polícia Rodoviária informaram que esse trecho passará por alterações nessa semana, entre os dias 21 e 24. As mudanças serão necessárias para a execução de um serviço de grande porte, com movimentação intensa de materiais e equipamentos em diversos pontos da rodovia. Isso tudo em forma simultânea. Então, para saber certinho os horários, entre no QR Code aqui do lado e vá até o YouTube. Lá na descrição desse vídeo, você vai ver os horários certinhos. Lembrando que a intervenção começa amanhã e segue até sexta-feira. O retorno do horário volta ao normal no sábado, dia 25 e no domingo. A travessia segue das 6 às 23 horas no sistema Pare e Siga no domingo, tá? É que domingo você chega e vai passando, tá? Não é o mesmo sistema do dia de semana. A partir das 6 horas da manhã, você para e segue para aonde passa só um carro. Aí se dividem, né? Em descida e subida. E depois segue sua viagem. Bom, pessoal, grande abraço a todos. Esse foi o Jornal dessa segunda-feira. Um bom início de semana para todos nós. Que tenhamos muita saúde, muita fé. E nos encontraremos no Jornal de amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, um abraço.